Hashem, mais uma vez aqui no nosso projeto Revelando o Oculto. Para mim é um prazer imenso estar falando com você aqui novamente nesse canal, nesta plataforma. E hoje eu quero trazer algo muito importante para você. Eu peço que antes você se desligue de toda a parte física desse mundo. Desliga-se de toda a matéria, desliga-se da política, dos acontecimentos que têm acontecido agora, das guerras, desliga-se das religiões e vamos adentrar comigo numa outra camada. E venha comigo adentrar os conhecimentos espirituais da Kabbalah. Bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Oculto. E para você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faça o seu comentário. E se você quiser ajudar a construção da nossa Yeshiva, estarei deixando aqui o Pix para você fazer uma tzedakah e ajudar o nosso projeto aqui na nossa cidade. Bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Oculto. מגיע לפה מרגיש בבת אחת את האווירה של צפת, שזה משהו הרבה יותר נינוח, הרבה יותר שקט. השבילים האלה נכנסים אלינו לתוך הלב. Bom, para você que chegou até aqui, acredito eu que não é por coincidência. Algo muito importante é para você ouvir. Sei que algo importante hoje foi direcionado para você. Eu quero falar aqui sobre algo muito importante. E saber que essas coisas só serão reveladas aos que cultivam o campo. Essa é uma parte importante. Esses assuntos apenas serão revelados para as pessoas que cultivam o campo. Que o Ruach de Elohim permaneça sobre vós e que o Ruach da sabedoria e da compreensão, junto com o Ruach que dá força e determinação, e que junta todos eles com o Ruach da ciência e o Ruach do temor a Hashem, e que esse espírito venha no seu cérebro, tomam posse do seu cérebro do lado direito, o Morim Gadol, e que o misterioso ancião desça e desperte os 6 espíritos que correspondem aos 6 degraus do trono do rei Shlomo, e que se apresse o dia em que está destinado a vir o Mashiach e vem e sente sobre o 7º assento formado pelo grande ancião, ele mesmo, pois na época da vinda de Mashiach, nenhum homem terá que pedir a outro que lhe ensine esta sabedoria. E toda alma vivente que Hashem soprou dentro de nós é o selo
estampado no homem, que lhe permite elevar-se aos mistérios mais altos, ao próprio coração de tudo que está oculto. E sabei que as almas de todos os que vivem, assim em cima como também embaixo, dependem da alma que alcançou o estado mais elevado. Aquele que eleva sua alma ao eterno, a Hashem, é capaz de alcançar essa fonte mais alta. Todas as almas formam, senão uma unidade com a alma divina. Aquele que perde a sua alma destrói a harmonia divina. Como podeis destruir a vossa alma? Sabei, pois, que todos os mundos superiores e inferiores estão compreendidos na imagem do Santo. Tudo foi, tudo será, e nunca mudou, e nunca mudará. Este é o centro de toda a perfeição. E assim se encerra a imagem de cada coisa, porque estamos conscientes com todos os sentidos e de todas as formas. Este foi o ensinamento do Rabbi Shimon Bar Yochai, dado aos seus alunos no momento de reunião. Ali todos eles estavam rodeando o Rabbi Shimon Bar Yochai e ouvindo dos seus lábios todo esse conhecimento. Foi quando o mestre parou de falar e os discípulos se sentaram e começaram a refletir sobre tudo que o seu rabino tinha acabado de explicar. E ali seu mestre parou de falar e todos seus alunos sentaram e começaram a refletir sobre tudo que tinha a eles sido revelado naquele exato momento. E dentro de cada um deles começou a ser travada uma batalha dentro da sua alma, porque dentro de cada um havia um processo de limitações da sua própria compreensão, tentando aprender aquela visão tal como ela lhes havia sido revelada naquele exato momento. E aconteceu que 3 dos que havia escutado estas revelações começaram a ficar obcecados por um grande desejo de unir suas almas uma vez mais com aquela fonte original que saía da boca daquele rabino. Estes 3 morreram e seus colegas viram que estes estava sendo levado pelos malachins, pelos anjos santos, para detrás da cortina. E uma grande tristeza se abateu ali, naquela assembleia, naquela reunião, composta pelo rabino Shimon Bar Yochai e seus alunos. E o Rabbi Shimon Bar Yochai exclamou: ai, ai, é como eu temia. Era isso que eu estava com medo que acontecesse. Vocês não estavam preparados para receber estas revelações. Agora o castigo do céu desce sobre nós
porque nós atrevemos a participar, adentrar nas revelações e mistérios, tais como nunca houve revelado desde o Har Sinai, de quando Moshe, a ele foi revelado no Sinai, os mistérios da face oculta do Santo Kadosh Baruch Hu. Até aquele exato momento, nunca mais tivera acontecido esses fatos. Então, o Rabbi Shimon Bar Yochai começou então a se culpar, imaginando que algo terrível acontecera, mas tudo aquilo já fazia planos do projeto misterioso e revelador do Santo Kadosh Baruch Hu. Isso é incrível. Acompanhe comigo. E a cabeça do mestre tombou de tristeza. O Rabbi Shimon Bar Yochai se entristeceu, ficou com medo e confuso, pois o que ele tinha sido revelado trouxe a morte de 3 alunos. Bom, só que tem um pequeno detalhe para aquele que é santo e busca com sinceridade, para aquele que é honesto consigo mesmo, verdadeiro, santo, como foi o Rabbi Shimon Bar Yochai. É claro que algo ia acontecer, e aconteceu. Uma voz vinda do Shammai exclamou dizendo assim: feliz és tu, Shimon Bar Yochai, e felizes são todos os que estão contigo, pois a vós fostes revelado o segredo das coisas que nunca haviam sido reveladas, nem mesmo entre as legiões celestiais, nem mesmo os malachins, os anjos, nem mesmo a eles tinha sido revelado tais revelações. Você compreende o mérito que o Rabbi Shimon Bar Yochai teve, o mérito que os seus alunos tiveram? Consegue compreender a luz que pairava naquele momento em que o Rabbi Shimon Bar Yochai revelava naquela reunião, naquela assembleia, para os seus alunos? Bom, vou dizer aqui, o ambiente aonde estava o mestre e seus alunos era um ambiente tranquilo, sereno, calmo, aonde só ouvia a voz do Rabbi Shimon Bar Yochai, aonde só ouvia a voz do Rabbi Shimon Bar Yochai, e aonde se ouvia os grilos no campo cantando, aonde seus alunos se envolveram em volta daquele mestre para ouvi-lo, e ao mesmo tempo, naquele ambiente, várias hierarquias de anjos, de malachins, se dobravam para ouvir a voz do mestre, que nesse momento até eles foram revelados
sobre revelações que nunca tinha acontecido até desde a época de Moshe no Har Sinai. Até mesmo os malachins foram beneficiados por tais revelações que o santo Rav Shimon Bar Yochai trouxe. Incrivelmente que essa história é linda, maravilhosa. Podemos contemplar a experiência de um verdadeiro líder, de um verdadeiro mestre espiritual, aonde que até as legiões celestiais se prostraram para ouvir a voz do Rabino Shimon Bar Yochai. E naquele momento, seus alunos começaram a tremer dos pés à cabeça, pois as revelações eram fortes demais. Bom, não há nada hoje comparado a essas revelações. O que temos hoje são revelações. O que temos hoje são falsos profetas, mentirosos, enganadores, que enganam um monte de pessoas. Eu digo para vocês, tem esse tal aplicativo aí, chamado Quai, alguma coisa. Eu coloquei até alguns vídeos, coloco até alguns vídeos nessa plataforma. Esses dias eu estava fazendo uma pequena análise sobre as coisas que acontecem dentro dessa plataforma. Lá existe um monte de supostos profetas. Eles se declaram, estão revelando revelações para as pessoas, todas elas falsas, mentirosas. E sempre a ideia deles é: Deus está mandando te dizer que amanhã você vai, sei lá. É tanta conversa, tanta mentira. São tantas mentiras. Agora, nada disso se compara às revelações que o Rav Shimon Bar Yochai trouxe. Ele fala de espiritualidade, o que tem por trás do véu, das 7 camadas no Shammai. Ele revela sobre as hostes divinas, sobre a face oculta do santo. Ele revela sobre a aparência do grande ancião. Uau! Está vendo como que as revelações, supostamente as revelações desses estrangeiros, desses Goim, esses profetas que temos nas redes sociais, as profecias deles estão ligadas ao ego. Deus manda dizer para você, Deus não manda recados. Para de ser idiota de acreditar nisso. Deus não é mensageiro, Ele não manda recados, a não ser para o povo de Israel. Por que eu digo isso? Porque o povo de Israel, o povo judeu, está ligado diretamente com Hashem.
E não precisa de intercessores, nem mesmo os malachins, para intercederem ao povo judeu, ao Santo Kadosh Baruch Hu. Este é o primeiro ponto. A diferença para os estrangeiros, os Goim, eles precisam dos seus deuses intercessores e ainda têm coragem de colocar Deus como mensageiro. Isso sim é desqualificar, é não entender nada do que realmente é o Santo Kadosh Baruch Hu. Essas pessoas são ignorantes, hipócritas, mentirosas, profanas, que nem sabem realmente quem é. É claro que eles estão falando do Deus deles, que não tem nada a ver com o Deus de Israel. Mas mesmo assim eles querem ter essa ligação com o Deus de Israel. Mas calma aí. Esse Deus falado por vocês não tem nada a ver com o Elohim, com Deus de Isaac, Deus de Jacob, Deus de Abraão. Este não tem nada a ver com de vocês. Acredite nisso. Nada a ver. Porque o nosso Elohim não é mensageiro. E sim, ele dá ordens. E os seus mensageiros, uma das hierarquias, obedecem o comando para executar as mensagens enviadas pelo Santo Kadosh Baruch Hu. Continuando. Essa voz que foi exclamada do Shammai, dizendo: feliz és tu, Shimon Bar Yochai, que revelou essas revelações, que nunca houve, nunca aconteceu. Mas sabei que os que querem penetrar no significado interior desses mistérios, que fazem tremer o que está em cima e o que está embaixo, expõe-se à morte. Compreende? Essas revelações estremecem o ponto de cima e o ponto embaixo, expondo essas pessoas à morte. É claro que eu não vou trazer as revelações que estão escritas. É claro que em público eu nunca faria isso. Aqui foi revelado ao Rabbi Shimon Bar Yochai que quando ele trouxe essas revelações, houve uma contração nas energias interiores e nas energias inferiores. E isso deixou exposto alguns daqueles à morte. Bom, isso expôs todos à morte, mas somente 3 morreram. Quando a alma aprende sobre o ancião dos dias, quando essas revelações são reveladas a uma alma sobre a face do grande ancião, o ancião dos dias, quando a essa pessoa é revelada a face deste ancião, a este é exposto. Quando ela aprende sobre a face oculta do ancião, como é consumida pelo desejo de voar.
a essa alma é colocado o desejo de não estar mais aqui, entre os homens. Simples assim. Para a alma não há mais nada aqui. Aqui não completa mais o homem. O homem perde-se o desejo de tudo que está aqui. Não há mais vontade de estar vivendo aqui entre a humanidade. E essa alma então é retirada. Ela é retirada por esse desejo e ela rende-se ao beijo da morte. Vocês sabiam que todos os tsarikim, todos os mestres, a morte os beijavam? É exatamente. Por quê? Porque do momento que você desce aqui, você desce com uma data, a data do seu nascimento. Isso, quem estuda Kabbalah, quem mexe com numerologia cabalística sabe disso. O que eu estou falando? Quando essa alma desce, ela já desce com uma data. Não só de chegada, mas também de saída. Isso está contida dentro da mesma data. Até mesmo a data de saída dessa alma daqui. Enfim, todos os sábios, todos os tzadikim sabem disso. A data da sua volta, do seu retorno. Ele então tem todo o preparamento. Automaticamente ele já coloca ali a sua família, quais são os seus desejos para cuidar do seu corpo após o seu desencarne aqui, como a família deve preparar o seu corpo, tomar todos os cuidados dentro da Alahá. Todos os mestres sabem disso. No entanto, quando se é revelado a data de volta, é passada uma vela em frente. Claro, isso é um segredo. Em frente, por 7 vezes. E assim, dessa forma, que vemos se aquele ano retornaremos de volta. Bom, continuando. E a alma, por seu grande desejo, ela se rende ao beijo da morte. O beijo da morte. Toda alma que deseja partir, mas já sabendo de tudo, tendo todo esse conhecimento pleno da face do grande ancião, essa alma, ela deseja não estar mais aqui entre nós, e ela se rende ao beijo da morte. Então os malachins levam a alma por detrás da cortina e ela começa a sua jornada para cima. A alma então começa a sua jornada para os andares superiores. Bom, não é tão simples assim. Aqui estamos falando de almas que receberam algo muito especial. Não estamos falando aqui de idólatras, não estamos falando aqui de cristãos, não estamos falando de maçons, não estamos falando de pessoas que não têm esse tipo de conhecimento.
Estamos falando de pessoas elevadas. Simples assim. Aí você me pergunta, mas quem são essas pessoas que têm essa elevação? Eu digo, não são religiosos, não têm nomes e dominações, são pessoas que não são conhecidas, não têm nomes, são pessoas que ninguém dá nada por elas. É exatamente isso. Bom, o que me traz a pensar em algo importante é que essas pessoas a quem é revelado esses segredos são pessoas humildes, são pessoas que são despojadas de prazeres, luxúria, dinheiro, fama, poder. São pessoas, humilde que eu digo, eu não digo pobres que andam com sacos, mendigos pedindo na rua. Eu não digo isso. Isso é uma grande metáfora e uma mentira para comparar o que é humilde. A humildade que eu estou dizendo é interior. A humildade que a pessoa tem, quanto mais conhecimento e sabedoria a pessoa tem, e quanto mais elevada ela é, mais humilde ela será. Normalmente essas pessoas, elas não se irritam por qualquer coisa. Normalmente essas pessoas não entram em conflito com ninguém. Hoje o que temos, por causa de uma palavra ou qualquer coisa que não está de acordo com o que o outro pensa, já é motivo de ódio, de brigas, discussões. Eu vejo isso em grupos. Eu não concordo com o que você fala, então você não presta para mim. Você não está de acordo com o que eu penso, você não vale nada, você não pensa, você não vale nada, você não tem valor algum para mim. Você tem que estar pensando de acordo comigo. Bom, é difícil. E eu vejo que o homem tem chegado num estágio muito ruim. Além do que tudo que está acontecendo hoje, o homem ainda não tem humildade para enxergar sobre esses assuntos espirituais. Muitos por aí acham que tem elevação espiritual, mas o interessante é que na árvore do conhecimento do bem e do mal, ela há dois frutos. Um fruto chamado de Yetzer Hatov, que é o fruto do bem, e também o Yetzer Hara, que é o fruto do mal. O fruto do mal, ele tem uma tendência de tudo que é negativo. E não tem como a pessoa ter conhecimento e sabedoria e ter frutos malignos. Comer da árvore proibida. Ou a pessoa come a árvore do bem, ou ela come frutos da árvore do mal. A árvore do mal da ingestão. E
causam alguns efeitos muito negativos, tipo temperamentos, tipo pessoas de má índoles, mau comportamento, pessoas que não aceitam, pessoas que não têm humildade. Eu falava sobre os falsos profetas de hoje. Esses bebem e comem da árvore do fruto do mal. São pessoas do ego elevado, são pessoas mentirosas. Esses assuntos com que eu trouxe hoje, estávamos falando em homens elevados, de pura consciência, que por incrível que pareça, 3 deles foram tomados e levados por detrás da cortina. Isso é importante. Uma das revelações do Rabi Shimon Bar Yochai, ele revelou sobre os 7 céus, os 7 Shammai, as 7 camadas. Ele revelou o que tem por trás dessas 7 camadas. Ele fala sobre a hierarquia dos malachins, a divisão deles, do que eles são compostos. Bom, queria apenas fazer um pequeno comentário a respeito dessas revelações que foram feitas pelo mestre Rabi Shimon Bar Yochai. Esse mestre revelou sobre os portais, as aberturas e brechas que podemos ter acesso através do nosso conhecimento e sabedoria. Bom, isso é fato. Existem brechas. Existem sim formas de chegarmos por detrás da cortina, assim como foi esses 3 alunos que ouviam essas revelações do Rabino. Eles foram levados por anjos, pelos malachins, por detrás da cortina. Bom, o Rabi Shimon Bar Yochai trouxe muitas revelações importantes. Ele revelou assuntos que outrora ninguém antes tinha revelado. E todos que estavam presentes ali foram impactados com essas revelações. E eu queria revelar algo importante para vocês, que esse mundo ainda está de pé por intervenção de alguns tzadikim que estão aqui rezando para que isso não aconteça, para que o mundo não entre em colapso geral. Você já sabe o que eu estou falando. Se dependesse da humanidade, dos goi, dos estrangeiros, tudo isso aqui já era para estar destruído. O mundo se mantém por 4 bases, por 4 colunas que sustentam a Terra. Isso está no Sagrado Zohar. A Terra se mantém por 4 colunas. Não estamos falando só da parte física da parte da Terra, porque ela é sim mantida por 4 pilares, e um deles adentra os mundos inferiores e uma outra parte adentra os mundos superiores. Isso é fato. Quem estuda Kabbalah sabe. Mas a Terra, ela se mantém sobre 4 tzadikim.
Esses 4 tzadik mantêm a terra viva por enquanto. Bom, essas revelações importantes do Rav Shimon Bar Yochai também estão no Zohar. Essa é a importância de buscar conhecimento. Eu só queria aqui enfatizar algo importante. Que o mundo espiritual não é como você pensa. Você tem que ter mérito. Simples assim. Na linguagem que temos hoje, você tem que ter moral. E não é uma linguagem própria. Você tem que ter moral, ética, ser justo, sincero, honesto, humilde. E uma das principais fontes, amar. Difícil essa palavra, né? Ahavá. É difícil você se conectar a essa palavra. Bom, houve alguns problemas também com alguns alunos que receberam revelações, mas faltavam com o amor e o temor também. Não é bem assim que você pensa. Não é assim que funciona no mundo espiritual. Você acha que você tem acesso a esses mundos. Você acredita mesmo que você começa a dobrar sua língua, como eu já vi em alguns vídeos aí. Pessoas que começam a falar do nada e dobrarem suas línguas. Eu já vi pessoas imitando, já é engraçado. Eles acham que isso é espiritual. Eles acham que eles têm conhecimento sobre os anjos. Eu ouvi dizer que eles falam que isso é a língua dos anjos. Eles começam a falar uma determinada... Eu acho que eles dobram, eu acho que eles ensaiam. Provavelmente eles ensaiam isso, eles começam a ouvir alguém dizer e eles começam a criar suas próprias linguagens. Incrivelmente. Esses dias eu parei para ver um desses vídeos e eu não me aguentei. É sério, não me aguentei. E eles dizem que são a língua dos anjos. Se eles soubessem qual é a língua dos anjos, e se eles soubessem realmente quem são os anjos, eles fazem isso para enganar as pessoas. O problema é que tem pessoas que acreditam neles. As pessoas acham que eles são seres especiais por eles estarem dobrando a língua. Mal sabem eles quem são os malahins, eles nem conhecem. Eles conhecem esses que foram traduzidos para o português. Exemplo, Miguel, Rafael. Esses que eles falam que são, mal sabem eles quem são os anjos, os malahins, qual é a linguagem deles e qual é o propósito deles. Eles são tão arrogantes e ignorantes que eles não fazem ideia de quem são os malahins. Quem dera se eles tivessem humildade para aprender quem são estes malahins. Às vezes eu fico com dó e pena de saber que tem tantas pessoas que são enganadas por eles. Nesse assunto sobre as revelações do Rav Shimon Bar Yochai, ele revela sobre todas as hierarquias,
dentro do Sagrado Zohar. O nosso Rav Mestre, o Santo Arizal, ele traz também com muita clareza sobre toda a hierarquia dos Malahins. Quem estuda Kabbalah sabe. E eu digo aqui, todo aquele que começa a estudar a face oculta do grande ancião, este não terá mais o desejo de ficar aqui. Bom, eu agradeço a todos vocês por chegarem até aqui mais uma vez. Agradeço de coração. E sei que vocês adentraram um outro mundo, um outro espectro, uma outra dimensão, numa dimensão fora de tudo. É com esse propósito que eu trouxe esse conhecimento para você. Quer ter esse tipo de entendimento? Seja humilde, reto e temente a Hashem. E antes de tudo, chame ele pelo nome. O nome sagrado. Quer realmente adentrar esse tipo de conhecimento? Quer aprofundar nas profundezas do oceano, sem ter medo? Bom, venha comigo. Vou estar deixando aqui o link do nosso grupo Beit Harizal. Se você quiser acompanhar sobre esses assuntos, eu estarei levando você para um canal. Estarei lá fazendo perguntas para você. Eu não quero cristãos ou qualquer outro tipo de religião fora da Torá dentro do nosso grupo. Eu tive que fazer uma limpeza geral de pessoas que não se conectavam mais com o grupo, de pessoas que estavam no grupo apenas para colher informações. Todos eles foram deletados. E eu acredito que algumas outras pessoas que já estudavam no grupo há tempos, eu acredito que devem ter sido deletadas também, mas vocês entram em comunicação comigo. Estaremos voltando vocês no grupo, que não foi seletivo, foi de uma forma assim, que pessoas há mais de 6, 7 meses que não estavam no grupo, a gente foi excluindo. Tá. Bom, eu estarei deixando aqui, estaremos falando do nosso grupo Beit Harizal. Desejo a todos um ótimo Shabbat, um bom início de semana. Quero adentrar esse conhecimento. Seja temente a Hashem, seja humilde. Esta é a característica de um verdadeiro conhecedor da Torá. Primeiramente, amar, ter humildade. Que Hashem nos abençoe. Shalom, Leitraud, e tudo de bom. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher b'shem v'tzortav. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch v'chavta it Adonai Elohecha, Yohemitecha v'tumecha, v'chayucha devarim chayim. Hashem Elohim etzvechenu lefanecha v'antibarta banu be'ezretecha u'velikotecha v'aderecha v'shetecha e ukivarta ao mezuzot betecha u'pisharecha.
בצפת אנחנו אומרים לכולם, תפסיקו להיות כל כך מציאותיים ותתחילו לחזור קצת לחלומות שלכם.